Olá, meu caro colega, professor e professora. Aqui estamos nós outra vez, nosso encontro conversando com professores. E a história que eu vou lhes trazer hoje é também uma história pessoal de vida. Quando eu estava no final do primeiro ano daquela época que ainda se chamava colegial, que seria hoje o nosso ensino médio, aconteceu um episódio muito difícil e profundamente marcante na minha vida. Meu pai, com apenas 40 anos de idade, viria a falecer, vitimado por um infarto agudo no miocárdio e subitamente deixava este mundo. Meu pai era um inventor, um engenheiro eletrônico, formado pela Open University de Londres, numa época em que se fazia educação à distância através de papel. Se você não sabe ou nunca ouviu dizer, a Open University ela trazia, através dos seus cursos superiores inclusive, ela disseminava pelo mundo formação de alto nível, de bom nível, através de educação à distância. Estou falando da década de 50. Da década de 50, imagina. 50 e 60 do século 20. E meu pai fez este curso de engenharia e era um homem muito criativo, muito criativo. E ele inventava, era um inventor na verdade, ele inventava várias coisas, né? Ele inventou máquina de seleção eletrônica de café. Estou falando da década de 1960. Ele inventou máquinas fliperamas digitais na década de 60, 70, um pouco antes dele falecer. E aconteceu que, após o falecimento de meu pai, algumas dessas máquinas elas estavam em outro estado brasileiro, não o que eu residia com minha mãe, minha família, e foi preciso trazê-las, uma vez que passaram a ser cuidadas por minha mãe, por minha família. E aconteceu que neste percurso foi-se descobrir que essas máquinas elas não tinham os seus circuitos elétricos e eletrônicos esquematizados. Como vocês sabem, quando você tem um equipamento, os circuitos desse equipamento eles têm um croquis, eles têm um desenho técnico que mostra precisamente os componentes que estão ali reunidos naquele equipamento, né, e suas especificações técnicas. E essas máquinas de fliperama, máquina chamada Viagem à Lua, ela não tinha esses desenhos técnicos. Então foi chamado um técnico que veio da cidade de Londrina, de nome Wilson, e o Wilson passou mais de 15 dias na minha casa, todos os dias, disciplinadamente, das 8 da manhã às 8 da noite, construindo os desenhos técnicos dessas máquinas de fliperama que meu pai tinha inventado e não tinha deixado esses desenhos prontos. Muito bem. E eu acompanhava aquilo, olhando aquelas placas, com aqueles dispositivos eletrônicos, e comecei a achar aquilo tudo muito intrigante, não é? E acompanhava o trabalho dele, íamos conversando, eu tinha então 15 anos de idade. E assim que o Wilson terminou e concluiu seus serviços, ali estavam as plantas técnicas, né? Pouco depois eu cheguei para o meu avô e disse que eu gostaria de fazer um curso técnico na área de eletrônica.
Eu havia pesquisado alguns cursos e eu descobri que existia um curso chamado Curso Monitor de Rádio e Televisão, que era um curso por correspondência também. E era interessante porque eles mandavam um caderninho, 2 ou 3 caderninhos por mês, com os livrinhos, com todas as aulas, né? As informações, os conteúdos, e iam mandando também partezinhos, pedaços daquilo que um dia, no final do curso, seria um rádio ainda valvular. Talvez você nem saiba do que eu estou falando, porque hoje tudo é transistorizado, mas naquela época os equipamentos eletrônicos eles não eram transistorizados, eles não eram feitos com semicondutores, como nós chamamos hoje. Eles eram feitos à base de válvulas, não é? E era uma tecnologia, portanto, ainda dos finais dos séculos, do meados do século XX, finais dos séculos, perdão, dos anos 50, 60. Então era aquela tecnologia disponível, não é? E assim eu fui fazendo o meu curso. E por que eu estou lhe contando isso, né? Porque hoje nós discutimos muito no âmbito político, no âmbito governamental, no âmbito técnico, no âmbito pedagógico, enfim, nas escolas. Qual o papel, afinal, qual a relevância de uma formação técnica, não é, para um jovem estudante? Bem, eu não vou entrar aqui em questões de reflexões teóricas ou críticas sobre essa questão. Eu vou apenas relatar o que foi para mim. E eu posso dizer para você, meu caro colega, que foi maravilhoso o que eu pude vivenciar, não é? Primeiro que o fato de estar aprendendo uma profissão me abria a perspectiva, num tempo relativamente curto, para eu ter um trabalho, eu poder ter um trabalho e um trabalho remunerado. Eu já enxergava essa possibilidade, porque eu pensava, poxa, daqui a pouco eu vou estar consertando um rádio, um pequeno rádio, um aparelhinho de som, depois um televisor, não é? Hoje nós chamamos de LCD, né, o LED, mas era um televisor, né? Muito bem. E o que acontecia é que para mim aquela formação ela foi extremamente importante. E ela acelerou vários processos internos meus, porque além do fundamento teórico, tinha o tempo todo a abordagem prática. É como se a teoria e a prática elas caminhassem juntas o tempo todo. Hoje, veja, olhando para trás, né? São mais de 40 anos, eu estou me entregando aqui para você, não é a minha idade, mas são mais de 40 anos que se passaram. Eu vejo que talvez ali foi um momento muito importante em que eu aprendia vivenciando a teoria e a prática ao mesmo tempo. Porque eu tinha que não só compreender as razões teóricas da eletrônica, da eletricidade, mas eu tinha que ser capaz também de começar a montar o meu rádio e mais do que isso. Logo depois que eu comecei o curso, talvez menos de 3 meses, eu comecei a tentar consertar pequenos rádios. Pequenos radinhos, a gente hoje não usa um rádio porque temos um computador na mão que a gente chama impropriamente de celular, né, de telefone, mas na verdade é um poderoso computador, né? E na verdade, eu comecei a consertar esses radinhos. E eu precisava colocar o meu conhecimento teórico a serviço da manutenção, né? Porque para você conseguir descobrir um defeito, você tem que ter primeiro um conhecimento geral daquele equipamento, ter uma visão de conjunto. Depois você precisa entender, por exemplo, desde a hora que chega na antena do rádio, o sinal que veio da emissora, como é que aquilo vira, aquela onda eletromagnética vira um sinal elétrico que entra transformado pela antena e vai para a bobina e vai para o circuito, e dali aquele sinal, daquele sinal você extrai o conteúdo que é aquilo que alguém está falando
ou está gravado e foi transmitido e sai no alto-falante. Quer dizer, é um negócio mágico, maravilhoso. E um técnico, tem que saber este caminho, né? Então, você está o tempo todo colocando a teoria a serviço da prática, a serviço da resolução de um problema. Há uma, como nós vamos, eu acredito, ao longo desses nossos encontros, nós vamos falar sobre metodologias ativas, sobre o chamado PBL, Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problemas e outras situações que são importantes na nossa profissão ou para a nossa profissão, para o exercício da docência, mas eu vejo trazendo essas lembranças como isso foi fantasticamente importante na minha formação, né? Então, quiçá os nossos jovens que possam, queiram, tenham oportunidade, escolham, enfim, fazer os percursos da sua formação do ensino médio, no aspecto clássico, como ele se apresenta, e também ter uma formação profissional, acredito que isso possa trazer uma perspectiva muito interessante. Até porque os caminhos que cada um vai seguir ao longo da vida são multivariados, multifacetados, são tantas possibilidades, né? Por exemplo, o fato de eu ter cursado, ter sido atuado como um homem da área técnica durante 22 anos na área de eletrônica, tendo passado por grandes empresas, inclusive, como a Philips, a Sharp, a Philco e outras, não me impossibilitaram de, em determinado momento na minha vida, eu fazer uma opção por uma carreira acadêmica e cursar a minha especialização, que eu fiz a partir de um programa nos Estados Unidos, depois fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Então, não há essa linearidade, só se você aprender, você vai ser técnico e vai só aplicar aquilo e vai ficar. Não. Hoje as oportunidades são muito múltiplas. O que eu acho que vale a pena é a formação, não é? A oportunidade da prática, do desafio aplicado aos problemas práticos que uma profissão pode trazer, ela promove um desenvolvimento muito importante, inclusive de responsabilidade, de capacidade de gerenciar a própria vida melhor, né? Que é algo de valor para o jovem, ainda mais hoje em dia. Nós sabemos muitas vezes que o mundo é tão apelativo, né? Convida os nossos jovens a desvios muitas vezes tão indesejáveis, tão tristes, né? Então, eu gostaria de, caminhando para o encerramento deste nosso encontro, e tendo relatado para você como foi a minha experiência de formação na área técnica, por conta de um imprevisto, né, importante familiar, com o falecimento do meu pai, como relatei a você, mas como isso, na verdade, abriu uma perspectiva fantástica na minha vida, não é? Durante muitos anos, isso foi responsável pelo meu sustento e da minha família. E era algo também maravilhoso, né? Eu posso confessar para vocês, posso dizer para você, meu colega e minha colega, que conhecimento é algo maravilhoso, é algo que nos promove. E eu era já realmente muito encantado, muito apaixonado pelo que eu fazia na área de eletrônica. Mais um pouquinho para frente, nesse nosso diálogo, vou te contar como é que isso tudo impactou diretamente na minha carreira, nos anos que viriam depois, tanto na minha formação quanto na minha atuação profissional. Mas agora vamos ficando por aqui. Eu espero que esse bate-papo tenha sido confortante, tenha sido um relaxamento para você e a gente possa continuar conversando no nosso próximo encontro. Eu te espero daqui a pouquinho, no nosso próximo momento dessa série, Conversando com Professores. Com você. Obrigado pela sua presença.